com o Bruno Rocha e assine o canal para saber o que faço para gastar menos imposto. O que você pode fazer para gastar menos imposto é um planejamento patrimonial da família, ok? Essa é a resposta mais clara que eu posso dar para você. Se esse planejamento que você vai fazer vai ser através da ferramenta que eu trouxe lá na palestra, que é o que a gente tem de mais avançado hoje, que é a holding familiar, isso a gente consegue identificar somente na seção de viabilidade, ok? Se esse é o melhor caminho para você. Por quê? Porque você me trouxe um dado aqui. Você me trouxe que o valor do seu apartamento, só isso que você me trouxe. Mas para identificar se o sistema de holding familiar vai caber para sua família ou vai ser algo diferente daquilo que eu trouxe na palestra, somente numa sessão de viabilidade, porque eu preciso te ouvir, tá? Eu preciso te ouvir sobre os seus objetivos, sobre a sua família, qualquer peculiaridade que possa ter para te falar se o sistema vai caber ou não. Mas se você quer pagar menos imposto, se você quer evitar que seu filho passe pelo processo de inventário, que é aquele pesadelo, todos aqueles custos que eu trouxe na palestra, ou quem recebeu a planilha já calculou, se você quiser evitar isso, somente através de um planejamento patrimonial adequado. Agora, se cabe ou não holding familiar, somente numa sessão de viabilidade, ok? Para fazer o planejamento lá, através de holding familiar, você precisa de advogado? Não precisa de advogado, ok? Você precisa de alguém que tenha conhecimento em holding familiar. Isso você precisa. Claro, você vai encontrar especialistas em holding familiar que são contadores e geralmente advogados. Tem alguns que são apenas bacharel em direito. A gente não precisa ser advogado para trabalhar com holding familiar, tá? Mas vai precisar de um advogado para vistar os contratos sociais que vão ser necessários. E você vai precisar do advogado também para poder dar um aconselhamento jurídico sobre como fazer a holding, ok? O ideal é que, independente do profissional que você escolha, contador, advogado, bacharel, especialista em holding familiar, quem quer que seja especialista em holding familiar, faça com você antes uma sessão de diagnóstico e viabilidade, para você saber, você ser ouvida e você saber efetivamente se a holding familiar vai caber para a sua família. É muito importante você ser ouvida. Se você já entendeu que você tem um problema, que o inventário vai dilapidar o patrimônio da sua família, é muito importante, muito, você ser ouvida nesse momento, ok? Isso é a principal questão, mas não necessariamente vai ter que ser um advogado que vai fazer. Sugiro que procure um especialista para não cair em algumas furadas que nós temos por aí. Muitas pessoas fazem o planejamento pela metade, colocam o patrimônio da empresa. Lembra que eu falei na palestra, pessoal? Colocar o patrimônio dentro de uma pessoa jurídica não é planejamento patrimonial. Você tem que criar o sistema de gatilho, que é o que vai garantir a sucessão automática para os seus filhos. Senão vai ter inventário do mesmo jeito, ok? Tem um apartamento, queria passar para o nome da minha filha. Posso fazer isso? Vamos lá. Ione, boa noite, primeiramente. Ione, a sua pergunta está muito ampla, tá? A sua pergunta é se pode fazer isso. Pode. A pergunta que você deveria estar fazendo, na verdade, é como fazer isso, tá? Porque você pode fazer isso de várias formas para evitar um inventário, ok? Tem a doação em vida, que eu falei, mas a doação em vida traz todos aqueles problemas que a gente já falou com você lá na palestra, tem um vídeo também no canal sobre isso. Você vai perder o poder sobre o patrimônio, vai ter os mesmos custos do processo de inventário, vai pagar os mesmos 5% aqui em Minas de imposto de transmissão causa-mortes, de doação, que é o mesmo, é o ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Você vai pagar o mesmo imposto que vai pagar no inventário, que é sobre o valor de mercado do imóvel, o valor de avaliação da fazenda desse imóvel. Então, você pode sim, tá, Ivone? A questão é como fazer isso. E a análise, a melhor forma de se analisar isso, e aqui eu estou sendo repetitivo, tá, gente? Porque eu não consigo ressaltar o quanto a sessão de viabilidade e diagnóstico é importante como primeiro passo da advocacia preventiva. Você não faz nenhum tipo de ato preventivo sem analisar a viabilidade da solução e se aquela cabe para a sua família ou para aquele problema identificado. No nosso caso, o problema é o inventário.
Então, eu não consigo enfatizar o suficiente o quão é importante essa sessão nesse momento para vocês aí que já estão pensando em passar para a filha patrimônio e tudo, para você gastar menos dinheiro, ok? E o que gastar menos dinheiro é ganhar dinheiro, a gente tem isso muito claro, e também não cair numa furada, como fazer aí, por exemplo, uma compra e venda simulada com o seu filho. Você vai pagar ITBI, corre o risco de ter que pagar ITCD numa fiscalização. Então é muito complicado isso, tá? Você pode sim transferir, tem que viabilizar o como fazer isso, ok? Sou divorciada, tenho filhos, tenho bens e estou me casando novamente, porém com separação total de bens. No caso de uma holding familiar, meu futuro marido entra como herdeiro? Vamos lá. Palmira, boa noite novamente. Palmira, só se você quiser, tá? O seu patrimônio hoje, que você está se casando, ainda mais casando em separação total de bens, o seu marido não precisa entrar nessa holding familiar para receber esse patrimônio. Você pode colocar, sim, somente para os seus filhos e fazer a holding familiar independente dele, ok? Não precisa nem da assinatura. Ah, quero ter 100% de certeza que isso não vai ter problema. A gente pode pegar uma anuência dele, principalmente se vocês estiverem de acordo em relação a isso, tá? Não precisa, viu? Mas não precisa entrar o seu marido, não. Agora, é minha intenção, e olha quanto que é importante a gente conversar com a família antes de identificar qual sistema de holding vai entrar para ele, se é aplicável. É minha intenção deixar tudo para o meu marido. Eu quero deixar tudo, não quero deixar nada para os meus filhos. Claro, eu tive um cliente esses dias que ele trouxe uma teoria que ele fala que teoria do exagero. Sim, é uma teoria do exagero. Não, você quer fazer isso? Olha, não vai ser viável através de holding, porque você tem uma legítima a ser respeitada para os seus filhos, ok? Então, Palmira, você pode sim fazer a holding perfeitamente, tem que analisar a viabilidade dela, ok?